Louvado o nome do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos, irmão, uma noite linda, uma noite gloriosa que o Senhor concede a nós nesse 12º Congresso Missionário, aonde o Senhor derrama do seu Espírito Santo, acende a tocha do nosso coração, nos dá uma injeção de coragem, de ousadia, para nós sairmos para ganhar almas para o Senhor. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. Abra vossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 19. Nós vamos ler o verso de número 21. Aleluia. Quantos estão contentes na presença do Senhor nessa noite? Aleluia. Fico contente de rever vocês, alguns irmãos que vêm de longe. Nós temos a oportunidade de nos revermos, nos abraçarmos. E também o nosso companheiro Akira saiu daqui como diácono, hoje volta como pastor. Uma alegria muito grande rever sua família com mais um filhinho lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Por Nil também. Chegou mais um irmão também, um casal, Danilo. E assim, irmãos, nós vamos nos alegrando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 19, verso 21. Diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Quantos propósitos você tem no seu coração? É o propósito de Deus? É o do Senhor que vai permanecer. Então nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que ali o Senhor cria todas as coisas. Mas antes dele dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Aleluia. Nos tempos eternos, já havia um sangue que já tinha sido derramado. Se caso viesse o homem viesse a cair, já tinha um sangue derramado. Aleluia, para a redenção da humanidade. Então, do pecado de Caim, nós vemos então que Deus levanta depois quem? Abraão. Através de Abraão nasce a nação de Israel. Aleluia. E através de Abraão vem a linhagem. Então Deus chamou Abraão, que através desse homem viria um que viria para amassar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, não é isso? Então, através da linhagem, viria um que nasceria da tribo de Judá, que viria para depois o quê? Fazer isso. Então Deus, quando chamou Abraão, ele chamou a nação de Israel, propriamente na chamada de Abraão, nasce a nação de Israel. Israel, ele era um espelho para as nações pagãs, as nações idólatras, que vivia nessa idolatria pagã. Israel ia representar Deus. Então, quando aquelas nações olhassem para Israel, viria Deus. Que Deus que esse povo serve? Israel era um espelho, Israel era um exemplo, Israel era um povo que estava sendo um exemplo para as nações. Israel era um exemplo. Por várias vezes que Israel desviou dos caminhos do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus, mas Deus sempre com Israel, porque tinha esse propósito de Deus, que através desta nação viria um que esmagaria a cabeça da serpente, para que nós pudéssemos trazer a redenção, a restauração da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou falar muito, senão não tem muito tempo. Então, através da nação de Israel, e quando nós chegamos no Novo Testamento, vem João Batista, 400 anos de silêncio, sem ninguém falar nada. Aparece João Batista gritando no deserto: arrependemos, arrependemos, arrependemos. E aí então, nós vemos então que aparece o Senhor Jesus, e ali então ele é batizado. Aí então Jesus dá início ao seu ministério. Aleluia. E depois nós vemos então que Jesus dá o início ao seu ministério. E quando nós vemos ali no Atos dos Apóstolos, a despedida do Senhor, e falando para os seus discípulos que nós seríamos o quê? As testemunhas, que estaria anunciando a palavra de Deus. Aonde? Não somente em Jerusalém, não somente na Judéia, não somente em Samaria, mas em todos os confins da terra. Aleluia. Porque quando Jesus antes de iniciar o seu ministério, você vê que ele não fez nada. Não aparece nenhum sinal, nenhum prodígio.
Mas quando ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele. Aleluia. Aí nós vamos ver como se inicia o ministério. Então significa que não fez nada em nossas vidas. Sabe quem nos dá esse respaldo? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa capacidade. Sem o Espírito Santo, meu irmão, nós não podemos fazer nada com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual saiu por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é. Aleluia! Então esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus foi escolher a nação de Israel, que através dela nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, para que então pudesse trazer a redenção da humanidade e usar você, usar eu, usar todos nós como a sua testemunha, para então ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Aleluia. E ele acendeu 12. Ele encheu 12. Aqueles 12 depois que foram cheios, ninguém segurou aqueles 12. Aleluia. E a primeira pregação de Pedro ganha 3.000 almas. Oh, meu irmão, esse poder está hoje aqui na igreja. Esse poder ainda está aqui na igreja. É o poder do Espírito Santo. Aleluia. Deixa ele te encher esse congresso. Aleluia. Amém. Aqui nessa oportunidade. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus, Aleluia! Amados irmãos, glória a Jesus. Bênção de Deus. Meus amados, então vamos passar um vídeo. Prepare de um vídeo.